Oi, Fires, tudo bem? No vídeo anterior eu contei um pouquinho da minha história, de como eu me tornei uma Fire Engineer no Reino Unido. E hoje eu queria trazer justamente iniciar, né, esse conteúdo, essa informação para você que é engenheiro, está estudando engenharia e tem interesse nessa área e principalmente tem interesse em morar no Reino Unido, trabalhar lá nessa área de incêndio. Então, se você não curtiu ainda, já dá o likezinho aqui e compartilha e comenta também se você está gostando desse tipo de conteúdo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é um Fire Engineer, como que funciona a estrutura de uma empresa de Fire Engineering no Reino Unido e também vou introduzir um pouquinho do que são os River Stages. Então, vem comigo. Bom, o que é então o Fire Engineer? Um Fire Engineer, ele é um consultor, é um engenheiro que não necessariamente para ser um graduate, para iniciar, você precisa ter uma especialização. Mas, se você é brasileiro, não tem cidadania no Reino Unido, você vai precisar daquele diferencial, que foi o que aconteceu comigo. Eu já trabalhava na área, eu já era especialista, e aí sim eu recebi a proposta, que daí a gente está competindo com locais, né? Tem que lembrar disso. Mas, em via de regra, não é necessário ter uma especialização na área de incêndio para iniciar como graduate. O graduate, ele é, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ele é um jovem aprendiz recém-formado que vai precisar de suporte. Então, é isso. O Fire Engineer, ele é um consultor que ele vai ser contratado através de uma empresa de arquitetura, por exemplo, que precisa construir um prédio, vamos supor aqui uma escola, e aí ela precisa saber quais são os principais requisitos da legislação de incêndio que essa escola precisa ter para ela funcionar adequadamente. Então, através de relatórios de um Fire Strategy, que é o PPCI do Reino Unido. Então, através desse relatório, a gente vai colocar ali de B1 a B5, que eu vou explicar mais para frente também, todos os requisitos da legislação para que aquela escola funcione. Então, como eu falei, um Fire Engineer, ele é um consultor e a gente não trabalha com AutoCAD, por exemplo, como a gente trabalha aqui no Brasil, a gente não toca no projeto, a gente aponta dedos, a gente diz assim, a gente recebe um PDF das plantas e a gente utiliza um software chamado Bluebeam e nesse software a gente faz markups. Então, junto com esse relatório, a gente entrega também as markups, que daí são justamente, a gente diz, olha, essa distância a percorrer aqui não está funcionando. A gente coloca ali uma linha de chamada indicando que precisa corrigir isso, precisa ter tanto, de acordo com o item tal da norma X, precisa ter tanto de distância a percorrer. Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma, como consultor. E como que funciona então essa estrutura, né? Porque diferente do Brasil, a gente não se forma lá e já pode assinar projetos de engenharia. A gente precisa percorrer um caminho. E esse caminho, para chegar ao chartership, que é esse poder de assinar projetos, ele leva um tempo, exige experiência, exige conhecimento. Então, você se associa ao Instituto de Fire Engineering lá e você emite, manda para eles os seus diplomas da área. Então, não necessariamente você precisa de uma especialização para iniciar como graduate, mas para se tornar um chartered, você vai precisar ou de um mestrado, de uma especialização, de cursos na área. Então, você vai mandar esses diplomas e isso vai contando pontos. Você precisa ter um CPD, que é o Continuous Professional Development. Então, você precisa ir fazendo cursos e guardando esses certificados.
para comprovar ao longo do tempo, olha, eu tenho X anos de experiência, eu fiz todos esses cursos aqui, eu tenho todos esses diplomas, para daí sim esse instituto dizer você é charter. E aí você pode, enfim, assinar projetos. Então é bem diferente do Brasil, então a gente precisa seguir esse caminho. As empresas, então, eu vou falar assim via de regra, tá? Porque as empresas elas podem divergir um pouco nessas etapas. Mas via de regra, você vai ter um graduate, um fire engineer, um senior fire engineer, um principal fire engineer, um associate fire engineer, um technical director e um director. Então, vai subindo de cargo. Então, quanto maior o cargo, menos trabalho você vai ter que entregar, mais você vai revisar e mais você vai ter contato com o cliente e até uma veia comercial. Então, vai diminuindo o trabalho de entrega, mas vai aumentando a tua responsabilidade e vai também aumentando essa parte mais... Enfim, os diretores, eles passam o dia inteiro em reunião, eles passam o dia inteiro revisando, não elaboram mais tanto quanto os que estão mais embaixo lá da cadeia alimentar. Então, basicamente essa é a estrutura de uma empresa. E aí, como eu falei no início, uma empresa de arquitetura, ela contrata uma empresa de Fire Engineering Consultancy. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente tem um cliente novo, né? A gente precisa saber qual estágio que está esse prédio. Eu dei o exemplo da escola, né? A gente veio o cliente atrás da gente, a gente tem uma escola para fazer o projeto. Ah, legal. Em que estágio está a escola? Então, um grupo de arquitetos, que são os RIBA, né? Royal Institute of British Architects, eles instituíram os RIBA Stages, que são estágios de gerenciamento de projeto, que vai do 0, né, que é a concepção, até o 7, que é pós-uso. Então, a gente precisa entender qual que é o estágio, e eles têm definições desses estágios que a gente precisa entender para melhor definir, então, quais que são as medidas de segurança, qual que vai ser a nossa abordagem em relação a esse projeto. O estágio 0, por exemplo, é a concepção inicial. Tipo assim, temos uma ideia, ela não tem absolutamente nada ainda, discussões ainda estão sendo feitas, então é realmente muito inicial. Então o nosso Fire Strategy, que nem eu falei que é o nosso PPCI, em forma de relatório, ele vai ser bem genérico, porque ele ainda, né, muitas vezes ele pode não ter nenhuma planta ainda. Ele pode ainda ter uma planta, mas ela não tem nem aberturas ainda. Então tá realmente muito inicial. O estágio 1, ele já começamos a desenvolver a ideia. Então ele já está um pouquinho mais avançado do 0, mas ainda está realmente engatinhando. O estágio 2 já começamos um projeto. Então já tem aí digamos assim, um rascunho de mais ou menos qual que é a ideia de ser feito, que ainda está em aprovação, porque os arquitetos, por exemplo, eles estão fazendo a escola e eles têm os órgãos deles para aprovar esse projeto. Então eles também estão trabalhando na planta e estão mostrando essa planta. Então ainda é um projeto que ele está para ter modificações. Então, baseado nesse estágio aqui que a gente está, que é o estágio 2, a gente vai marcar, que nem eu falei, vai fazer as markups, vai fazer o relatório de acordo com o que a gente achar necessário incluir. Então, vai fazer e vai emitir. O estágio 3, então, temos um projeto. Então, é um projeto já um pouquinho mais consolidado. Ele ainda não foi 100% definido, ele ainda tem algumas coisas que pode mudar, mas o básico dele não vai mudar tanto. Se ele tem, por exemplo, dificilmente ele vai acrescentar ou diminuir um andar, assim, existe, mas é mais difícil.
E aí, então, no estágio 4, que daí já é mais detalhado. Então, por exemplo, o cálculo de External Fire Spread, que é o nosso cálculo de isolamento de risco que é feito, ele daí já é feito, então, no estágio 4. E aí, então, o estágio 5 já é para construção. Então, já é um estágio que a construção daquele prédio já se iniciou. Então, é muito importante lembrar que a gente precisa ter verificado muito bem todos os riscos, se todas as distâncias a percorrer estão atendendo, se todas as larguras das saídas de emergência estão atendendo, porque agora já foi para construção. Então já é mais engessado nesse sentido. Então precisa focar mais nos managed procedures, que é de como que eles vão manejar, de como eles vão gerenciar algumas coisas que a gente colocou. Por exemplo, uma questão de estratégia de evacuação. Então isso precisa ser discutido e falado no estágio 5. O estágio 6, que já mais avançado na construção, o estágio 7 já é com a construção finalizada, ele é mais para quem está fazendo um acompanhamento da obra. Então, eu, como não trabalhava no site, eu não peguei nenhum estágio 6 nem 7. A gente tinha a equipe de site, enfim, que era mais específico dessa parte. Então, uma empresa de arquitetura, como eu falei, pode contratar a gente só para o estágio 2 ou só para o estágio 4. E aí, por exemplo, se essa empresa contratou a gente só para fazer o estágio 4, uma outra empresa fez os estágios até o 3. Então, eu preciso verificar esse projeto para ver o que essa empresa disse, porque a partir do estágio 4, eu estou assumindo a responsabilidade desses outros estágios. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que, como eu falei, vai aumentando, né, o teu cargo, vai aumentando também a tua responsabilidade, porque lá, como eu falei, a legislação ela é mais aberta, então a tua experiência ela conta muito por causa disso, porque eu não vou ter uma norma para, digamos assim, me esconder atrás, para eu dizer, olha, mas eu segui o que estava aqui. Isso não funciona assim, né? Lá a legislação ela pega mais nessa questão. Então, bom, é isso sobre os Riva Stages. Espero que tenha ficado claro. E tem muita coisa ainda, né, sobre a legislação que eu quero abordar aos pouquinhos para não se tornar também um assunto muito denso aqui e muito complexo. São muitas informações novas e diferentes, então eu quero trazer aos pouquinhos esse conhecimento da legislação de lá. E o vídeo de hoje então era isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, me digam nos comentários se tem alguma coisa que vocês queiram saber mais, se não ficou claro, se tiverem alguma dúvida. E eu tenho também contato com recrutadores, então se você tem interesse em trabalhar como Fire Engineer no Reino Unido, me diz aqui nos comentários, vamos se conectar, que tem muita oportunidade lá mesmo, tá bem? Obrigada, pessoal!